leais voltaram-se contra ele, o assassinaram. Portanto, o culto teria crescido em torno de Hiram. E os maçons adotaram como símbolo o Templo de Salomão, inspirados no arquiteto do antigo templo judeu. Outro símbolo importante são as ferramentas da maçonaria em pedra, principalmente o quadrado e o compasso, usadas para medir um bloco de pedra para erguer um prédio perfeito. São símbolos de como viver uma vida de retidão, de virtude. A maioria dos registros históricos relativos à ordem indica que a maçonaria atuava como uma guilda no começo da Idade Média. Dividida em grupos chamados lojas, possibilitava que talhadores de pedras e construtores trocassem e protegessem conhecimentos secretos ligados a seu ofício. Em 1717, 4 lojas da Grã-Bretanha se uniram e formaram a primeira grande loja unida. Foi então que chamaram a atenção da Igreja Católica. A Igreja Católica Romana via na franco-maçonaria um tipo de organização que parecia muito perigosa, porque aos olhos da Igreja, a maçonaria imitava formas religiosas. Parecia uma nova religião. Eles diziam que para pertencer à maçonaria, bastava acreditar em Deus e seguir qualquer religião que fosse adotada em seu lugar de origem. Na época, o deísmo era muito popular entre os intelectuais. A ideia de um Deus criador, um Deus que existia em algum lugar, mas que, tendo criado o universo, afastou-se e deixou-o continuar sozinho. Essa é a base da figura divina na franco-maçonaria. Nunca se referem a ele como Deus, mas como o arquiteto do universo, a pessoa que planejou tudo e criou o mundo em que vivemos. Os maçons livres, em seguida, criaram rituais, senhas e apertos de mão, trajes elaborados. Mas por que fazer isso? E parte da igreja, ao ver esses ritos, achou que era um tipo de nova religião secular. Em 1738, o Papa Clemente XII declarou que as lojas maçônicas estavam se espalhando e tornando-se cada vez mais fortes. Ele condenou a maçonaria e proibiu os católicos de participarem de suas atividades. Principalmente nos países católicos, os maçons eram espionados pelo governo. Em Portugal, alguns maçons foram presos e torturados pela Inquisição. As autoridades, principalmente na Europa Católica, condenavam as lojas. Mas, apesar dos esforços da Igreja, a maçonaria continuou a se espalhar pela Europa e o Novo Mundo, e rumores sobre a influência e as conspirações dos Illuminati começaram a brotar. Eles controlaram a maçonaria na Bavária. E isso favoreceu os desígnios dos opositores dos Illuminati. Podiam começar a dizer que a franco-maçonaria e os Illuminati eram a mesma coisa. Portanto, os Illuminati ainda existiam. Mas os Illuminati eram infiltrados. Penetraram todas as organizações poderosas do mundo, até o Vaticano, ocultando-se em plena vista. Algumas pessoas acham que a trilha dos Illuminati leva à maçonaria. Outros acham que a organização morreu e renasceu 2 ou 3 vezes. Quando começamos a falar de conspirações no passado, podemos imaginar quantas armações diabólicas ocorreram e nunca foram registradas. Não sabemos o que realmente aconteceu por trás desse véu de segredos. Essa mitologia de que os maçons livres tramavam conspirações, tinham poderes secretos, emergiu no final do século XVIII, sob o impacto da Revolução Francesa, quando os opositores da Revolução afirmavam que esta fora resultado de uma conspiração entre os líderes do Iluminismo e os maçons livres. Muitos viram a influência da maçonaria por trás de eventos mundiais, tais como a Revolução Americana, a formulação de sua Constituição, a Declaração da Independência. Muitos que participaram de tudo isso eram maçons. Devido aos ideais de igualdade, de liberdade individual, eles compartilhavam de um interesse e de um idealismo comuns. A pergunta que sempre surge é:
Bom, seria um bando de conspiradores que escolheram uma loja maçônica como disfarce, ou seria uma loja maçônica que decidiu partir para tomar o poder? Além de George Washington, mais de meia dúzia de presidentes americanos foram maçons livres, como Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Alguns afirmam que George Washington, ao lado de Thomas Jefferson, supostamente membro dos Illuminati, planejou que a capital da nação, Washington, D.C., fosse construída numa forma simétrica que lembra um pentagrama maçônico. Os propósitos ocultos das pessoas e tudo o que elas são capazes de fazer para concretizar esses propósitos e implementar mudanças fazem parte da história. E a ideia de usar conspirações comprovadas ou teóricas que teriam ocorrido no passado como base para um livro de suspense moderno é mesmo muito interessante. Mas existiriam outras evidências ocultas da influência dos maçons e dos Illuminati? Uma influência que molda a história em segredo há séculos? O caminho está vivo. E se for assim, a trama de Anjos e Demônios pode estar mais próxima da verdade do que imaginamos? Você está assistindo Anjos e Demônios, especial do History Channel, baseado na obra de Dan Brown. Do Vaticano. Professor, eu acho que este não é o momento. Requisições foram negadas várias vezes. Não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. O caminho da iluminação é uma trilha oculta através de Roma que leva à Igreja da Iluminação, o lugar onde os Illuminati se encontravam em segredo. Se eu encontrar o senho, o sinal que marca o começo desse caminho, as 4 igrejas ao longo dele, pode ser onde ele pretende matar os cardeais. Em sua corrida contra o tempo, Robert Langdon deve decifrar uma série de pistas complexas e ocultas com o fim de encontrar 4 cardeais sequestrados e uma bomba programada para destruir o Vaticano. Algumas pistas são verbais na forma de enigmas, poemas e criptogramas. Mas outras são mais geográficas e contêm códigos e símbolos ocultos na arquitetura, em esculturas e pinturas, todos ao longo do chamado Caminho da Iluminação, antes usado pelos Illuminati para testar novos membros. Mas haveria alguma verdade na ideia de que Roma e o Vaticano estão repletos de tais pistas? E que essas pistas teriam sido plantadas pelo arquiteto mais famoso da cidade, que, segundo Anjos e Demônios, teria sido membro dos Illuminati, Gian Lorenzo Bernini? As capelas que encontramos. As esculturas de Bernini. Um mestre desconhecido dos Illuminati. Bernini. Nascido em Nápoles em 1598, Bernini era filho de um escultor. Começou a trabalhar como assistente do pai com apenas 7 anos e, ao chegar à adolescência, já recebia suas próprias encomendas de obras de arte. Bernini foi o perfeito criador de imagens do século XVII. Ele mesmo tinha uma natureza muito apaixonada, criativa e artística, como muitos jovens. Era especialmente famoso por seus casos intempestivos e seu gênio violento. Certa vez, Bernini suspeitou que sua amante Constanza Bonarelli estava tendo um caso com seu irmão. O escultor enfrentou o irmão com uma espada e mandou que um assistente cortasse o rosto de Constanza com uma lâmina. O Papa, que era seu amigo, precisou interceder pessoalmente e dizer: isso já está indo longe demais. E, drasticamente, Bernini se tornou uma pessoa muito mais devota. Daí em diante, ele conseguiu conciliar seu amor pela religião católica com o seu grande apreço pelo passado pagão, que, de certo modo, são incompatíveis. Segundo Anjos e Demônios, Bernini desenhou 4 altares da ciência ao longo do caminho e os situou de modo a formar os pontos de uma cruz. Cada altar representava um dos 4 grandes elementos científicos: terra, ar, fogo e água. Terra, ar, fogo, água são os elementos essenciais que compõem o nosso mundo. Esses elementos foram adorados ou usados em cultos desde o começo da religião pagã, que basicamente adorava a natureza.
Bernini fazia esculturas com terra, ar, fogo e água. Essa é a matéria mesma da criação artística. Pode-se dizer que fazer esculturas é uma magia alquímica e que a matéria de sua mágica são esses elementos básicos. O local da terra está na Capela Chigi de Santa Maria del Popolo. Quando um Chigi se tornava papa, ele pedia a Bernini que terminasse a capela, o que ele fez, instalando nela 4 magníficas esculturas, incluindo a escultura de Rabacuque e o anjo. O simbolismo da terra na Capela Chigi está nos túmulos da família Chigi, que estão sob a capela em si, na terra, debaixo do que Dan Brown chama de buraco do demônio. Mas é apenas um disco no chão, que pode ser aberto para ter acesso aos túmulos embaixo. Esse é o primeiro monograma. O caminho está vivo. Os braços abertos do anjo na escultura de Bernini levam Robert Langdon à Praça São Pedro, a sudoeste. Faltando poucas horas para que a bomba antimatéria destrua o Vaticano, ele encontra o segundo altar, este inspirado pelo vento. Sobre uma área de 24 mil metros quadrados e com capacidade para receber 8 mil pessoas, a Praça de São Pedro é a maior conquista arquitetônica do artista. Em frente à praça, ele homenageou todas as direções dos ventos que sopram pelo planeta. Na praça, Bernini demarcou as 4 direções cardeais com símbolos. E o símbolo do oeste é um disco no chão da praça com o rosto de um anjo. O anjo tem belos cabelos esvoaçantes, soprados pelo vento oeste. O vento oeste é visto como vento bom. Mais especificamente, é o vento que vem de dentro da igreja e sopra sobre a multidão na praça. Na corrida para encontrar